Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sem que haja uma única palavra nos meus lábios, tudo Tu conheces. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada o teu coração, a tua vida nesse dia. E que esse dia você possa viver intensamente debaixo da graça do nosso Deus, que é tão bom, tão maravilhoso, que cuida de nós. E hoje nós vamos falar sobre o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11, e diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Coisa linda, né? Esse Jesus é um Jesus tão maravilhoso. Quando nós olhamos toda essa situação, nós vemos que os líderes religiosos, eles estavam tentando seguidamente pegar Jesus em alguma falta para que pudessem prendê-lo, para que pudessem se livrar dele. E nesse caso, não era comum pessoas serem pegas em adultério, casais serem pegos em adultério. Mas na lei dizia assim que aqueles que fossem pegos em adultério, eles deveriam ser apedrejados. E nessa história nós só vemos uma mulher. É estranho, parece que o homem sumiu nesse meio todo. E quando eles redarguiram Jesus, parece-me que Jesus ali não dá muita importância àquilo que eles estão falando. Mas eles queriam pegar Jesus em alguma falta. Se Jesus porventura dissesse: não, olha, eu não condeno essa mulher, sem confrontá-los com a sua própria consciência, talvez eles dissessem que Jesus não estava cumprindo a lei de Moisés. Se porventura Jesus disse: não, ela está condenada, podem apedrejá-la, ele perderia a fama de amigo de publicanos e cobradores de impostos. Então Jesus estava ali, mas sobre ele estava toda a sabedoria. Eu quero já te lembrar que talvez você que está assistindo esse programa, você esteja debaixo de acusações. Talvez você esteja debaixo de pecados, debaixo de coisas que estão te condenando. Quando Jesus olha para cada um de nós, Jesus, com toda a sabedoria e o conhecimento que Ele tem, Deus conhece o nosso interior. Deus sabe a inclinação do nosso coração. Deus sabe a nossa limitação, como Ele sabia daquela mulher. E Jesus, com tanta sabedoria, primeiramente, ele fez caso algum do que estavam falando, mas ele estava diante de um público. E aqueles que estavam acusando aquela mulher, eles insistiam no fato de que Jesus respondesse o que deveria ser feito. E Jesus olhou e disse assim: olha, qual de vocês? Se o primeiro que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele tempo, os acusadores seriam aqueles que teriam que atirar as pedras. Mas nós sabemos que não há nenhum juiz, que não há nenhuma pessoa da lei, por mais alto que seja o seu posto, que não tenha nenhum pecado. Todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Jesus estava falando não somente no pecado do ato do adultério, mas existe uma passagem na Bíblia que diz o seguinte:
Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus 5, do 27 ao 30. O que Jesus estava falando? Olha, não existe homem sem pecado. Então, se algum de vocês não tem a consciência pesada em relação a este mesmo pecado, que atire a primeira pedra. Tão interessante que um a um foi saindo. Eles foram acusados pela sua própria consciência. É tão interessante que aquela que era ré foi absolvida e aqueles que eram acusadores se tornaram aqueles que a sua própria consciência os acusou. Eu quero que você tenha uma perspectiva de Deus, dessa sabedoria de Deus, desse poder de Deus. Seguidamente, nas nossas circunstâncias, onde nós andamos, em todos os meios, tem três tipos de pessoas. Tem aqueles que são acusados, tem os acusadores e tem Jesus. Como tinha nesse fato que aconteceu aqui. Deus, ele sonda o coração. Deus sabe a limitação humana. Deus olhou para aquela mulher, Jesus olhou para aquela mulher e disse: olha, vá, mas não peques mais. Nessa palavra de hoje, eu posso estar falando para todos esses tipos de pessoa, esses dois tipos de pessoas, aqueles que estão sendo acusados e aqueles que são os acusadores. A palavra de Deus diz que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. A palavra de Deus diz que o homem, ele julga pela aparência, mas Deus sonda o que há no coração de cada um. Nós temos que começar a olhar de acordo com essa perspectiva, porque muitas vezes nós ficamos embriagados com tudo o que acontece ao nosso redor. Aqueles que são acusados, seguidamente, eles sentem peso na sua vida. Muitas vezes, essas pessoas, elas travam de tantas acusações, sua consciência acusa, as pessoas acusam e a pessoa vai se tornando tão introspectiva, muitas vezes quer fugir da sociedade, muitas vezes o rumo da sua vida muda com tanto potencial que ela pode ter no seu interior. Nós, muitas vezes, acusamos, sem termos consciência da história da pessoa, do que há no coração da pessoa. Para Deus, escuta o que eu vou falar para você. Para Deus, não tem tanta importância essa questão de certo ou errado. Para Deus existe o bem e o mal, existe uma motivação de coração. Tantas pessoas que elas querem fazer o bem, mas elas não conseguem ou não tiveram uma oportunidade. Tantas dessas pessoas que são acusadas, elas querem ter uma nova oportunidade. E hoje, você que está vendo esse programa, Deus abre uma grande oportunidade para você de olhar para Jesus, de estar aos pés do Senhor, de estar diante dele e sabendo que ele se importa com aquilo que está no teu coração. Os olhos do Senhor, eles percorrem toda a terra para se fazer forte com aqueles cujos corações se voltam para ele. Talvez você seja aquele que está sendo acusado. Essa mulher, ela estava sendo condenada à morte. E o final da história, ela foi tida como inocente. Jesus, ele deu uma advertência para ela. Vá e não peques mais. E aqueles que saíram, que eram os acusadores, com certeza, eles pararam para pensar. Porque, seguidamente, as posições elas se invertem. Muitas vezes aqueles que choram agora, amanhã eles vão rir. Aqueles que hoje têm fome, amanhã eles serão fartos. Aqueles que têm sede de justiça, eles serão fartos amanhã. Por isso, há uma grande oportunidade de você que está sendo alvo da acusação, hoje, voltar-se para o Senhor, para que Ele se faça forte contigo, para que você realmente possa ter uma nova chance e que mesmo que aqueles que estão te acusando, eles sejam tão fortes as acusações, os dedos apontados para você,
sejam tão fortes que atravessam muitas vezes a tua alma e destroem a tua vida. O próprio Espírito Santo pode constrangê-los no seu interior. Nós vemos tantas situações de pessoas que realmente não tiveram chance na vida, tantas mudanças. Muitas vezes pessoas que eram lá atrás, tidas como escória na sociedade, acusadas sem chance nenhuma, mas de repente os seus corações se voltam para Jesus e a sua situação muda totalmente. Deus abre uma porta para elas de convicção de Deus, de justiça de Deus. A lei, ela continua a mesma. Aqueles que pecam, eles são condenados e deve existir a lei para que exista ordem, deve existir a lei. A lei nos traz consciência do nosso pecado, mas nós sabemos que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor está acima de toda a lei. E hoje a misericórdia do Senhor se estende para você, tanto você que está sendo acusado como você que acusa. Talvez você acuse tanto, você tem um estilo de vida acusador. Você é perfeccionista, aponta o dedo para todo mundo, para tua esposa, para o teu esposo, para tua filha, para o teu filho, para aqueles que trabalham para você. O teu dedo vive sempre acusando. Você sabe que você se tornou esse se tornou o teu estilo de vida. Mas esses que vivem acusando, com certeza, o seu interior não existe paz. Por quê? Porque nós não nascemos para isso. Nós nascemos para ser a imagem e semelhança do nosso Deus. E o próprio Jesus, quando veio na terra, ele disse: eu não vim para julgar o mundo. Eu não vim para condenar o mundo. Jesus veio para trazer uma palavra de vida. E essa palavra chega até o teu coração nessa hora. E a partir dessa oração, quando você entrega a tua vida a Jesus, você vai ver que as acusações vão enfraquecer e você vai ter uma nova força para não mais pecar. Convido você a estar fazendo essa oração junto comigo e você vai ver que esse dia você vai viver livre das acusações para a glória do Senhor. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, Senhor, a Tua palavra é tão linda, tão maravilhosa, Senhor, onde nós vemos posições, Senhor, se invertendo seguidamente, Senhor. Aqueles que são acusados, Senhor, ó Deus, são tidos por inocentes pela Tua graça. Quantas vezes, Senhor, ó Deus, e aqueles que acusam, muitas vezes, Senhor, Tu os leva a serem constrangidos pela sua própria consciência, Deus. Senhor, essas pessoas que estão vendo esse programa, que ouviram essa palavra, Deus, faz a obra nelas, Pai. Aquela obra, Senhor, de ir alinhando o coração do ser humano, da Tua criação, Senhor, convergindo para Ti, para que nós tenhamos paz na nossa alma, Senhor, e que cada um, Senhor, que pensava que a sua vida tinha chegado a um limite, possa ver, ó Deus, que há um futuro, Senhor, de tanta esperança, Senhor, de tanto possibilidade de sonhar de novo, Senhor, quando nós entregamos a vida para Ti. Senhor, envolve essas pessoas, Senhor, e desperta neles, ó Deus, a Tua palavra e os Teus princípios para a glória do Teu nome. Eu abençoo cada uma em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós falamos sobre aquele texto onde trouxeram uma mulher que estava em pleno adultério, pega em pleno adultério para Jesus. Mas Jesus absolveu diante de todos aqueles acusadores aquela mulher. Em suma, em síntese, Jesus não julga segundo as circunstâncias, nem segundo a aparência. Ele julga segundo o coração. Esteja conosco aprendendo mais desse Jesus, que é tão bom que cuida de nós. Nós estamos aqui nas celebrações, que vai estar passando aí na tua tela. Se você quiser assistir esse programa de novo e todos aqueles que você assiste pela manhã, acesse avportal.com.br e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe